Não, eu ia falar que uma coisa que o Gabi falou muito interessante é isso de experimentar coisas novas, né? Que eu acho que uma coisa que o Gabi faz muito bem e que os escritores que fazem muito bem fazem isso, é eles contam sentimentos que a gente conhece de maneiras diferentes, né? Então, meu, quantas músicas... Eu duvido que alguém acerte o número de músicas que foram lançadas falando sobre amor. Tipo, independente se é amor pela pessoa que tu quer casar ou por, sei lá, cara, chega de amor, sabe? Tipo, a Existe gente um já sabe. catálogo? Imagina. Né? Tipo, pô, mas só os Beatles usaram amor mais de 1 milhão de vezes nas músicas dele. Mas é isso, tipo, encontrar maneiras novas de falar sobre isso é o que traz algo diferente para a música que deixa ela interessante. E algo que tu perguntou, falou ali, Carol, que é o lance dele ter a visão da música e negociar isso com o produtor e conversar bastante sobre isso. Na verdade, é exatamente esse o papel do produtor musical, sabe? Porque eu não acredito que, por exemplo, nesse álbum, na verdade, os produtores foram eu, o Flores e o Gabi. Assim, a gente só teve a diferença que quem operou o Pro Tools fui eu. Mas, na verdade, assim, quem estava dando ideia, quem estava pensando no arranjo, era todo mundo junto, sabe? E o papel do produtor musical da música, do cara que tem o nome produtor, é organizar todos esses pensamentos e fazer eles funcionar dentro de todas as ideias que todo mundo está dando, sabe? Então, o artista que é artista mesmo, ele não vai só mandar as vozes pro produtor e dizer te vira aí, sabe? O artista aqui que realmente tem algo a dizer e quer construir um álbum assim como o Gabi construiu. A não ser que a gente esteja falando do artista que quer só lançar a música por lançar, assim, ou fazer uma coisa muito específica comercial que vai funcionar de certa maneira, não precisa de tanto pensamento. Mas se a gente quer fazer uma coisa que tem um significado artístico um pouco mais profundo, tem que fazer exatamente o que o Gabi fez, meu. A gente passou... Quantas horas a gente passou no mesmo dia no estúdio? Teve um dia que acho que a gente deve ter ficado umas 18 horas no estúdio. Que foi assim, Foi sábado, aquele sábado lá. eu Não, queria te domingo, matar foi domingo. depois. Eu não aguentava mais ouvir tua voz, e principalmente não aguentava mais tu falando, ouve Hard Sun, porque era uma das músicas de referência que ele queria usar. E acho que ninguém mais se aguentava. Mas assim, essas 18 horas ele tava, não, vamos testar. O Gabriel e as palmas dele, ele sempre quer botar palma em música. E vamos testar uma palminha aqui, ou vamos fazer não sei o quê. Pai, se a gente puxasse esse violino daqui para cá, sabe? Tipo, ele não conseguia tocar a guitarra e dizia, meu, toca assim, tananana. Ele falava para mim tocar, eu tocava, sabe? Então, tipo, todas essas coisas, todas essas ideias, é parte da produção musical, sabe? E dentro do processo criativo, a gente tem que pegar todas essas ideias que vêm de todo mundo e se envolver nessas ideias, entender de onde vem e colocar dentro da música. E acho que isso é uma coisa extremamente importante para um produtor, especialmente, entender. Porque não é porque a gente tem o nome produtor que a gente sabe o que é melhor para a música, né? A gente, cara, teve pelo menos umas 3 vezes nesse sábado que eu olhei pro Gabriel e disse, quer saber, eu vou fazer o que ele falou só para mostrar o quão ruim vai ficar e ele parar de me dar ideia bosta. E aí eu faço e fica bom. E daí eu digo, putz, é isso aí. Ficou bom mesmo. Então, é um processo emotivo, assim. Mas acho que é muito importante para eu falando de perspectiva de produtor, né? Que acho que é uma das coisas que eu mais aprendi produzindo esse álbum. Que é tu entender e aprender a escutar o cara, porque ele provavelmente vai ter uma ideia que tu não teve. E todo mundo é produtor ali dentro. Tu só é um operador de Pro Tools com um nome mais bonito, sabe? Então... Aí, meninos, eu acho que tem duas perguntas aqui. Eu vou começar pela pergunta do fim, que eu Ai, acho ai, que ai. tem a ver com o que o Pedro falou. A música acaba, assim, em algum momento vocês falam, pronto, nasceu. Porque eu já ouvi muito, né, de muitos artistas. Você chega uma hora que ou você desiste, ou você fala, cara, essa é a entrega, né? Mas a sensação de que eu fiz tudo que eu podia ter feito, é exatamente essa sonoridade aí, está perfeita. Vocês têm isso? Eu nunca tive. Não, a música já tá pronta, Carol, e eu ainda peço pro Pedro assim, dá uma escutada naquele minuto ali, vê se tem alguma coisa. Cara, Cara, isso é muito. eu Essa e aqui é a loucura. não, eu e o Floriane, a gente fala, Gabriel, para de escutar a música. Chega. Tu tá proibido de escutar a música essa semana. É, exato, tem que lançar antes do artista escutar, às vezes, eu acho, sabe? Porque
O negócio o artista aprovar e já mandar para distribuidor e não deixar ele escutar mais, assim. E não, tem muita revisão, é sempre muito, dá pra fazer mais alguma coisinha, dá para diminuir o volume aqui, dá para aumentar, mas na verdade nós tava tendo essa discussão sábado e a gente falou, cara, só a gente vai escutar isso. Tipo, é só nós que estamos dentro do processo. Carol, quando tu for escutar, tu não vai perceber isso. Tu vai escutar 1000 vezes a música e só se a gente falar, escuta num minuto tal coisa, aí tu vai parar todo o teu mundo para escutar aquilo lá e aí tu vai perceber. Senão, ninguém vai perceber. Então, acho que o tá entregue, assim, botar data limite é uma coisa que é importante, assim, na arte. E a galera meio que fala, não dá para botar data limite na arte e tudo mais, mas eu acho que tem que ter, porque senão sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. E eu sou uma vítima disso, porque eu, como artista, ainda não sei nada e eu tô esperando melhorar um monte. Daí agora tô nesse processo de, vou lançar e acabou, sabe? Então, é isso, sabe? Sempre tem alguma coisinha a melhorar, mas a gente tá. Eu acho que foi muito importante eu não participar da música por dentro, porque quando eles me mandaram, eu falei assim: é isso aqui e acabou, sabe? Tipo, porque pra mim, quando eles me mandaram, eu tava pronto. Aí eu falei: Pedro, só deixa eu gravar aqui um vocal meu, numa última parte eu quero fazer parte disso aqui também. E coloca, e aí a gente daí finaliza, fecha e entrega, porque tá muito bom, assim. Então, acho que o que eu sempre falo para os artistas, e o Pedro, que a gente veio falando bastante para os últimos artistas que a gente trabalhou, é que o entregue de uma próxima música é ser melhor que a anterior. Então, tipo, acho que isso que é o interessante. Tipo, tu considera que tá pronta a próxima música quando tu já sabe que tá melhor que a anterior. E mesmo sabendo que pode melhorar mais, eu acho que já tá na hora de entregar e tá legal. E aí depois, numa próxima, tu trabalha tudo de novo para conseguir algo melhor ainda, sabe? Que é o mesmo processo de compor, assim. Compor algo novo sempre é melhor que o anterior, sempre vem melhor que antes, mas é meio que isso, assim. É um ciclo que vai melhorando. E eu acho que esse é o patamar que hoje eu considero, tipo, que eu vejo com os artistas e tudo mais, que é o do date, assim, que é a última entrega para finalizar o projeto, é ser melhor que o anterior e se bater esse objetivo, agradece e lança, sabe? É meio que isso. Esse parte de colocar limite é uma das coisas mais importantes, data limite principalmente. E não porque assim, porque eu já cometi o erro de escutar muitos produtores que falam, tipo, não, eu boto limite porque, não é financeiramente sustentável eu ficar fazendo revisão numa música. Eu acho que, no longo prazo, porque eu como produtor musical, para mim, quando um artista vai querer me contratar, ele tá pouco se lixando quantas produções eu faço por mês, mas ele se importa qual delas estourou. Então, se essa revisão vai fazer uma diferença, financeiramente, vai compensar no longo prazo. É assim que eu penso. Mas, o que o Floriano falou sobre limite é muito importante, que a gente tem uma concepção muito errada sobre criatividade. A gente acredita que a criatividade precisa ser sem limites, que as pessoas precisam estar livres para criar. E, na verdade, as limitações são as coisas que, por mais que seja contraintuitivo, é o que mais desenvolve a criatividade numa pessoa. E tem uma frase que eu gosto muito, que é da Alice dos Países Maravilhas, que o gato de chapéu fala, cara, se tu não sabe para onde que tu vai, qualquer caminho serve. Então, quando a gente bota limite na criatividade, a gente sabe onde é que a gente quer ir. E quando a gente quer entregar uma música nunca tá terminada, ela sempre tá abandonada. Mas quando a gente está... Acho que isso é uma das perguntas que, quando eu estava na Full Sail, e ia os caras palestrar lá na Full Sail, a gente mais fazia para eles. A gente dizia, olhava para o Leslie Brathwaite, que ganhou 300 mil Grammys, e pedia, quando é que tu sabe que um mix está pronto? E ele fala, o mix está pronto quando o cliente aprova. Ele diz, não, mas e se o cliente não... o mix está pronto quando o cliente aprova. E se o cliente está enchendo muito o saco, a gente aprova antes dele. Porque a perfeição é impossível. A gente nunca vai chegar lá na perfeição. A gente tem que tentar. Mas a gente tem...
Comercialmente falando, a gente, com experiência, vai aprendendo quando é que é a hora de parar, quando que não é hora de parar. A gente usa referências, a gente escuta a música que está tocando por aí, para a gente saber se a nossa está próxima ou não, sabe? Quando a gente sabe que está chegando perto, que está mais ou menos isso aí, está fazendo sentido mais ou menos para esse público que escuta, está mais ou menos no mesmo nível de mixagem, aí tá ok. Agora, se está perfeito ou não, a gente nunca vai saber, a gente nunca vai conseguir chegar lá. A gente tem que parar quando a gente está feliz com o resultado. Mas não porque ela está pronta e porque não tem mais nada, porque sempre tem alguma coisa, sempre tem uma ideia a mais para a gente fazer. E o Soares sabe disso, mas ele sempre assim tenta inventar alguma coisa lá. Eu queria... Deixa eu só... Diga, Gabi. Só fazer um adendo aqui, Carol. Eles falaram do lado do produtor, né? Então, pro produtor, a criatividade tem limites. Pro artista, não, tá? O artista que não tem limite, não. Fala mais sobre isso, eu queria entender do teu lado. Não, eu acho que quando, assim, tu senta pra criar algo, não dá pra pensar assim, tipo, poxa, vou criar isso aqui até 10 de dezembro. E a partir daí, depois eu não penso mais, ou a partir daí está pronto. Eu acho que teve muita música minha que eu comecei num momento, peguei ela depois, e depois eu encontrei ela e depois eu acabei ela. Então, bom, vocês estão de prova que eu faço muita música pela metade, né? Depois eu encontro elas e depois eu vou seguindo o caminho. Nem sempre ela tem prazo, né? Enfim, acho que tem uma linha tênue aí entre prazos e não prazos. Quando eu falo prazo, eu não digo, tipo... Quando eu falo limites, não falo necessariamente prazos, né? Mas faz muito sentido o que tu fala. Eu acho que, claro, cada um tem seu processo criativo, né? Mas eu acho que, por exemplo, para cor, a gente pensou, vai ser uma música orgânica, né? Eu acho que esse é um limite que foi importante a gente encontrar, porque se me deixasse livre, eu ia botar uns sintetizadores muito nada a ver ali, e eu ia achar do caralho. Então, mas a Carol queria fazer uma pergunta, eu cortei ela. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa relação do artista com o produtor. E uma vez eu ouvi uma pessoa que eu trabalhava falou: tem que ter briga mesmo. Se não briga, se os departamentos não brigam, alguma coisa, se numa empresa os departamentos não brigam entre si, alguma coisa está errada. Alguém aí não está querendo entregar seu máximo. Se no restaurante o maître não brigar com o chefe de cozinha, não está rolando direito, né? E aí eu queria saber de vocês. Assim, eu, pessoalmente, não sou fã dessa cultura da briga, eu sou mais da colaboração. Mas eu entendo, talvez, o elemento da provocação, como o Pedro falou, né? Então, minha pergunta é assim: essa relação entre o artista e o produtor, o quanto de confiança tem que ter? Como é que se consegue essa confiança? E o quanto vem nesse estilo de provocação, de puxar mesmo para tentar fazer uma coisa talvez diferente, uma parte do que a outra parte imaginava ou queria. Como que vocês veem isso na vida real? Fala aí, Gabi. Ô, Floriane, fala aí. Cara, é que assim, a gente tem uma história interessante, né? Que em algum momento da nossa vida a gente parou de falar um com o outro, assim. Isso é muita loucura. Eu acho que isso foi o auge, foi ali que eu aprendi acho que foi com essas pessoas que a gente aprendeu a lidar com problemas de uma forma mais séria, assim. Tanto quando a gente é muito amigo, faz muito tempo, mas sempre tinha alguma coisa que a gente não resolvia, ou algumas coisas de forma musical mesmo, tipo essas coisas que a gente tinha, coisa com música que tinha aconteceu alguma coisa. Muitas vezes culpa minha, muitas vezes culpa do Pedro, muitas vezes culpa do Gabi, e assim ia indo, sabe? Eu nunca fui culpado. O Pedro nunca tá errado. Mas enfim, eu acho que tem sim essa relação que brigas fazem um crescimento legal, mas tem que ser uma briga que faça sentido, assim. Eu acho que são brigas, tipo assim, uma discussão saudável de não ter inveja do que o outro tá fazendo, de não ter essas coisas que danificam um relacionamento. É meio que como um casamento, assim, sabe? Que a gente tem entre produtor e cliente, produtor e as pessoas. Esse relacionamento de... tu tem que falar
Tu tem que falar o que não tá gostando, tem que falar o que não tá certo, tem que falar o que tu não acha que tá certo. Como a pessoa também tem que, às vezes, responder para ti o que tu não quer ouvir. Muitas vezes eu escutei o que eu não queria ouvir do Pedro, e assim indo, sabe? Tipo, do Gabi também. Então, tipo, a gente sempre teve essa relação meio de, meu, tá errado, a gente às vezes se fecha e é normal as pessoas se fecharem. Às vezes ficava cada um em um casulo, tipo, eu e o Pedro e o Gabi, a gente se isolou por um tempo, isso artisticamente falando, e depois retomou as coisas de uma outra visão, de forma amadurecida. Eu acho que isso acontece também quando tu tá compondo com alguém ou com qualquer artista, assim. Eu acho que tem que ter essa maturidade para lidar com a verdade do outro, assim. Eu acho que não, claro que não agredir, tipo assim, meu, brigar muito a ponto de diminuir a pessoa. Eu acho que o que a gente não pode fazer como produtores e nem os artistas como os produtores é um diminuir o outro e falar que o outro não é bom ou falar que tipo não é o suficiente. Eu acho que é questão de time, de as pessoas estarem preparadas ou não para o trabalho. Isso se provou no passado comigo, com o Pedro. A gente, como sócio, a gente tem 2 times de produção bem diferentes. O Pedro está 5 anos no mercado, eu tô 2. E a gente tem esses 2 times e eu tinha que ouvir algumas coisas. Quando o Pedro também, eu xingava às vezes o Pedro e assim ia. Mas é alguma coisa que às vezes tu tem que encarar uma verdade, aceitar essa verdade na produção de um álbum, principalmente, que é assim, ninguém tem a verdade absoluta e ninguém tem aquela verdade que, tipo, a gente vai estar certo. Não é uma guerra, não é uma... Tem uma frase que eu escutei semana passada que, assim, a competição só vence quem não luta, sabe? Que é tipo assim, meu, compor não é uma competição, sabe? Tipo, fazer uma música não é uma competição, tipo assim, de saber quem sabe mais ou quem sabe quem é mais criativo, quem sabe fazer as coisas melhor, mas sim respeitar o que cada um faz melhor. Tipo, eu sei que o Pedro é muito melhor que eu nas mix, nas master e na produção, então eu sabia que eu dar esse confiar no trabalho dele sem eu me meter, talvez foi uma das melhores coisas que a gente teve, que foi tipo, meu, confio no teu trabalho, eu sei que tu vai fazer um baita trabalho e tu vai acertar com o Gabi, e ele botou confiança no Gabi para cantar e trazer as ideias dele. Então é questão de confiar em quem tu está trabalhando, como artista, produtor. Eu acho que essa é a relação assim que a gente sempre buscou ter, que a gente vem buscando ter com clientes, etc. Eu acho que é isso, assim. Essa é a minha resposta, galera. Não, meu, faz muito sentido o que tu falou. E saindo um pouco da esfera nós, porque acho que nós somos um caso bem à parte, porque nós somos amigos há muito tempo, né? Mas falando de clientes, eu virei amigo de praticamente todos os clientes que eu produzi, sabe? Ano passado eu produzi 2 amigos do Carlos, que eram os colegas, o Lucas e o Pedro, que eram colegas de trabalho, que agora a gente é brother, sabe? Tipo, fui lá na casa deles ajudar ele com umas gravação, minha namorada gravou eles, sabe? Então, tipo, ficamos quando terminar a pandemia, a gente sair fazer um churrasco, andar de kart. Então, assim, eu acho que isso tudo faz parte da construção de um relacionamento, né? Especialmente na música, onde o mercado da música e relacionamento são extremamente importantes. Mas falando de brigas, de atritos, isso acho que não é 100% ideal, mas é inevitável. Porque quando a gente está falando de arte e de música, a gente está falando de emoção. E quando o artista está dentro do estúdio, ele precisa estar com a emoção à flor da pele para conseguir entregar aquela performance vocal. E quando a gente está com a emoção na flor da pele, a gente não consegue controlar, às vezes, ela. Porque quando a gente briga, é por quê? Porque a nossa emoção está falando mais rápido que a nossa razão, né? Mais alto que a nossa razão. E em alguns momentos isso é necessário dentro do estúdio, porque para a gente, o que deixa a música humana, o que deixa a música bonita, o que deixa a música legal é a emoção. E às vezes acontece que a emoção causa atrito, né? Cabe a todos os profissionais envolvidos entender que um momento de atrito foi um momento de emoção e segue, vida que segue, vai para frente, sabe? Eu gosto de usar exemplos fora da música para as pessoas entenderem. A mesma coisa em corrida de Fórmula 1.
que um corta na frente do outro e o cara liga o rádio e fala, e fala um monte de palavrão, não sei o quê, e depois da corrida eles estão tirando foto abraçado, sabe? Porque é isso, ali no momento que a gente tá tão extremamente focado em conseguir aquele resultado, que é uma música incrível, a gente acaba esquecendo um pouco os nossos sentimentos, os sentimentos dos outros, pra gente colocar a nossa emoção acontecendo. Então é muito normal isso acontecer. E tem vezes que isso é produtivo, sabe? Por exemplo, numa música em que a gente queira passar um sentimento de raiva, a gente precisa estar com raiva, sabe? Já aconteceu de eu ter que deixar um cantor puto dentro do estúdio para ele conseguir entregar a voz dele. Aquela... Foi sábado, né? Não foi o nosso último dia de estúdio? Acho que foi o nosso penúltimo dia de estúdio. A gente tava no fim de uma música que era Renascer e a gente passou o dia inteiro em cima de compor e de gravar as linhas instrumentais, de criar, de já começar a deixar a música enfim, gravar a melhor linha possível. E eu e o Pedro, a gente se desentendeu. E é que a gente já tava exausto, tanto eu quanto ele, a gente já tava exausto. A gente não conseguia mais quase escutar a música, porque ela já a gente olhava pro violão, a perder. Olhava pro microfone e tinha 3 microfones na nossa frente. E eu ainda queria gravar a voz final daquela música, e eu falei pro Pedro, a gente só vai sair daqui quando a gente acabar de gravar a voz final. E aí o Pedro falou assim, ó, se tu não conseguir fazer alguma coisa assim, a gente vai embora, então. E aí eu falei, então vamos gravar essas linhas aqui que eu quero gravar. Aí o Pedro apertou o REC, assim, e eu atingi um agudo que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha aquele agudo, e o Pedro me falou assim, essa nota não tá no violão. Então, o que tu fez foi mais ou menos isso, né? O que ele fez, na verdade, foi que a gente chama de canto polifônico. Só que ele fez sem querer, que é, ele usa a ressonância do ar que sai da garganta dele, batendo nos dentes, para gerar outra nota musical. Isso é uma técnica extremamente difícil de conseguir controlar, e ele, por acaso, não faz ideia como ele fez isso, mas ele fez, e ele fez afinado ainda por cima. Então... Agora repete, né, Gabi? Agora se vira para repetir. Quem sabe ao vivo. Foi nessa hora que eu dei graças a Deus pelo cara. programa não travar. Porque se travasse, foi nunca mais. Foi assim, a resposta que a gente precisava ter. Naquele momento, quando eu acabei de soltar aquela linha, o Pedro olhou para mim, respirou, vamos fazer. E aí a gente começou, e é como se a gente tivesse acordado para fazer a música no começo do dia. Era como se a gente tivesse sentado na frente daquele equipamento pela primeira vez naquele dia, e a música rendeu tanto que a gente acabou ela naquele dia, e no dia seguinte a gente tinha que estar de novo no estúdio para acabar, porque era meu último dia em São Paulo, e a música fluiu também. É muito do que o Carlos falou, que a gente, quando o artista vai em busca do produtor, ele tem que ter confiança no produtor, ele tem que saber que o produtor vai entregar aquilo que ele quer. E se tu tá com uma dúvida antes de contratar esse produtor, tu não contrata. Tu simplesmente não convida ele para participar. Porque se tu tem uma dúvida do que tipo, ai meu Deus, ele não vai conseguir entregar aquilo que eu quero, nem vai atrás, porque tu vai ficar insatisfeito no final do produto e vai desgastar uma relação, ou enfim. Então, quando eu concebi Nós por Nós, quando o Nós por Nós veio assim, a gente já não estava trabalhando junto, o Fores e o Zimmer, a gente não estava trabalhando. Eu falei assim, agora é o momento pra gente voltar a trabalhar junto. E quando eu fiz o convite pros dois, eu tava com medo, assim, de que eles dissessem, não, acho que agora ainda não é o momento de a gente voltar a trabalhar. Porque é aquilo que eu falei pra eles, assim, na primeira reunião que eu tive, eu falei, cara, esse é meu time dos sonhos, eu queria juntar nós pra fazer uma música nós, porque a gente até então, nós três, a gente não tinha lançado nada. Eu falei assim, eu quero juntar nós três, e no outro time, na parte da imagem, da identidade visual, do conceito artístico, também tá outras pessoas do design que eu quero trabalhar, que eu quero abraçar, fazer um time. A gente se juntou tudo e a gente conseguiu fazer daí o Nós por Nós acontecer. Foi, tipo, mágica. Exatamente. E só para rápido, eu sei que a gente estourou o tempo já, mas complementando o que o Gabi falou, enquanto o artista tem que ter total confiança no produtor, é trabalho do produtor estar 100% genuinamente interessado em fazer o melhor para a música. Porque se o produtor se compromete a fazer isso, ele... É por isso que hoje eu aprendi a selecionar projetos. Mesmo que eu precise do dinheiro, eu digo não para alguns projetos. Porque se eu não estou disposto a abraçar a música 100% com toda a minha vontade, todo o meu coração, eu não vou conseguir criar essa relação com o artista.
E é justamente isso que eu consegui fazer com o César, Carol, que eu me propus a fazer alguma coisa diferente, que eu não estava acostumado. E acabou que a gente adorou trabalhar junto, sabe? Então é muito importante o produtor fazer isso. E, guris, vocês querem dar alguma consideração final antes que a Carol arranque a minha cabeça? Eu só quero agradecer a Carol, ao Pedro, pela oportunidade de poder falar sobre o trabalho aqui. Eu acho que é importante para outros artistas, é importante para as pessoas conhecerem um pouco dos bastidores, né? Nem tudo é flores, a gente não, nem tudo é flores, nem tudo são flores. Mas o processo criativo, o processo de inspiração, ele é uma coisa muito pessoal, e quando tu abre ao produtor e ao público, né, em escalas, isso a tua verdade, ela deve permanecer como sendo artista. Esse projeto do Nós por Nós, ele surgiu graças ao fomento da cultura aqui de Erechim, né? Eu participei de um edital e fui contemplado, então essa verba, e possibilitando esse trabalho, surgiu de uma verba pública aqui de Erechim, ou seja, um incentivo à cultura. E isso, cara, isso é fundamental num tempo como esse, né?